Oi, gente, tô aqui para mais um vídeo sobre mais um livro, seguindo a sequência de vídeos que eu tô trazendo, os livros que eu já li. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livrinho aqui, ó, de Madre Teresa de Calcutá, Venha Seja Minha Luz, tá? Esse livrinho é um livro que retrata as cartas de Madre Teresa de Calcutá, né? É um livro de escritos privados, que inclusive ela não queria que fosse publicado, né? Mas o diretor espiritual dela, se não me engano, viu quanta riqueza tinha aqui, né? Porque ela trocava cartas com ele, a grande maioria era com eles. Então tem muitos ensinamentos aqui da espiritualidade de Madre Teresa de Calcutá, né? Então aqui tem desde quando ela, inclusive, tem o filme dela no YouTube, eu recomendo muito. Eu tinha assistido o filme dela e depois que eu fiquei sabendo desse livro, e a gente consegue associar muitas coisas do filme ao livro, né? Então, o momento em que ela muda de convento, o momento em que ela vai fundar sua própria ordem, né? O momento em que ela não é aceita por querer ir para as favelas, ela não é aceita no convento ali, a madre não gosta da ideia de que ela vá para a rua, vá para as favelas, né? Ela via mendigos na rua e ela não conseguia não ver Jesus Cristo naquele mendigo. Então a espiritualidade de Madre Teresa de Calcutá, ela é muito ligada à caridade. Esse livro, inclusive, ele foi uma indicação do meu diretor espiritual, para que eu pudesse entender e colocar mais em prática a virtude da caridade, né? E às vezes a gente percebe que a caridade tá como que institucionalizada, né? Então, para eu ser caridoso, eu tenho que dar uma esmola. E não é bem assim, né? Para você ser caridoso, você precisa olhar para o mundo, para as pessoas, e tentar, pelo menos, né? Tentar enxergar Deus naquilo ali, né? Uma coisa é você fazer filantropia, porque tem um pobre passando necessidade e aquela pessoa, e você quer fazer uma coisa boa e aquela pessoa vai se beneficiar com isso, tá? É uma troca ali, talvez, vamos dizer assim, né? Você se sente bem por ajudar e a pessoa mata ali uma necessidade. Mas a caridade, ela vai muito além, né? Ela é uma das virtudes teologais infundidas por Deus em nós e que nós precisamos acender, né, essa faísca de caridade que já tem dentro da gente. Mas a caridade, ela é ver Deus no outro, é fazer as coisas por Deus, não é fazer pelo mendigo em si, não é fazer, não é ajudar um amigo porque ele é seu amigo, é fazer por Deus, tá? Então a caridade, ela vai muito nesse sentido assim. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, né, ela vai falando aqui nas cartas, e das cartas você tira muitos ensinamentos, né, de coisas que ela falava. E aqui ela fala o seguinte, ó: houve sofrimentos, aqui é uma carta que ela escreveu pro padre, né? Houve sofrimentos, houve momentos em que os meus olhos se encheram de lágrimas, mas graças sejam dadas a Deus por tudo. Ou seja, a gente às vezes tem uma visão de que os santos, eles não sofreram, né? Os santos eram humanos, sofriam, entristeciam e choravam. Então, é bom pra gente ter essa noção de que os santos, eles tinham esse olhar para a vida, eles sentiam as coisas como a gente sente muitas vezes, né? Então, e aqui no final ela fala, né? Mas graças sejam dadas a Deus por tudo. Tudo para a honra e glória de Deus. Bom, outra passagem interessante que eu deixei destacada aqui. Antigamente as cruzes me assustavam. Tinha arrepios só em pensar em sofrer. Mas agora abraço o sofrimento, mesmo antes de ele chegar, e assim Jesus e eu vivemos no amor. Não pense que a minha vida espiritual é um mar de rosas. Essa é a flor que raramente encontro no meu caminho. Aqui ela já está dando um spoilerzinho da vida espiritual dela, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali, da escuridão que ela sofria, né? Mas perceba, os santos também tinham medos, né? Mas eles tinham uma ânsia. Você consegue perceber
na vida dos santos uma ânsia por estar logo com Cristo, com Deus, face a face. E essa ânsia, essa vontade, ela sobrepunha o medo, né? As dificuldades, as misérias mesmo, os sofrimentos, né? Bom, preciso de muita graça, de muita força de Cristo para perseverar na confiança, neste amor cego que conduz somente a Jesus crucificado. Mas sou feliz, sim, mais feliz do que nunca. Ou seja, outro ensinamento que a gente pode tirar aqui: os santos sabiam de suas fraquezas, né? Os santos, eles conhecem muito de suas fraquezas, né? E isso é o que impulsionavam eles a buscarem ainda mais o Cristo, né? E ela gostava muito de meditar no Cristo crucificado, na paixão do Senhor. A Madre Teresa, ela vai escrever uma carta falando um pouco, né, dessa escuridão espiritual que ela passava, que ela guardava como um segredo muito profundo, né? E na explicação da carta, aqui já é o autor explicando a carta, ele fala o seguinte: é difícil perceber exatamente o que ela queria dizer com a palavra escuridão nesse momento, mas no futuro o termo viria a significar um profundo sofrimento interior, a falta de consolo sensível, a aridez espiritual, uma aparente ausência de Deus na sua vida. Tudo isso combinado com uma dolorosa ânsia por Ele, né? Então é a famosa ânsia, ou a famosa aridez espiritual que muitos santos passaram, né? Inclusive ela. E aqui na próxima carta, o título da próxima carta se chama Sua para toda a Eternidade, onde ela escreve uma carta para o padre, né? É uma carta onde ela está prestes ali a fazer os votos definitivos, né? E ela escreve a carta para o padre, esse padre era o diretor espiritual dela. E uma coisa que eu deixei destacado aqui é que ela fala o seguinte: o mais importante é que sabe como sofrer e ao mesmo tempo como rir. Aqui ela estava falando da irmã Gabriela que estava no convento com ela. E aí ela fala assim: isso é o mais importante, sofrer e rir. Então, olha que contraditório essa sabedoria, né? Sofrer e rir, sofrer sorrindo. Esse é um dos grandes ensinamentos que todos os santos passam pra gente, né? O sofrimento junto ao sorriso. São José Maria Escrivá também nos ensina isso, né? Outra coisa, agora eu fico muito alegre quando alguma coisa não corre segundo os meus desejos, porque vejo que Ele quer a nossa confiança. É por isso que nas perdas devemos louvar a Deus como se tivéssemos tudo. Olha só, nas perdas devemos louvar a Deus como se tivéssemos tudo. Quando a gente quer uma coisa e a gente não consegue essa coisa, a gente deve louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, mesmo assim, como se a gente tivesse conseguido essa coisa. Porque quando temos a vontade de Deus realizada em nossa vida, temos tudo, né? Então, às vezes a gente quer muito uma coisa e não conseguimos. Louvamos a Deus. Quando uma coisa muito ruim acontece na nossa vida, louvamos a Deus, porque foi vontade dele. Então, os ensinamentos dela, por mais simples que pareçam, são muito profundos, né? É certo que suas ações são inteiramente simples, mas ela as faz com uma perfeição tal que é exatamente o que Jesus nos pede. Isso aqui foi uma carta que a irmã Gabriela, que era amiga dela de infância, escreveu para o padre falando dela, né? É certo que as suas ações, as ações de Madre Teresa, são inteiramente simples, mas ela as faz com uma perfeição tal que é exatamente o que Jesus nos pede, né? Na simplicidade, na humildade, mas a busca na perfeição em fazer aquilo que Deus quer. E a última marcação que eu fiz aqui
fala o seguinte: aos amigos da Escócia, a Madre Teresa revelou a oração que murmurava interiormente no caminho de regresso ao convento. Tinha uma oração que ela sempre recitava, né? E a oração falava o seguinte: meu Deus, com que facilidade os faço felizes. Dá-me forças para ser sempre a luz da vida deles, a fim de conduzi-los a ti. Fecha aspas. E aqui ela continua falando, né? Mal imaginava ela, isso aqui é o autor, né? Mal imaginava ela que menos de uma década mais tarde essa oração seria atendida, que viria a dedicar não apenas o seu tempo livre, mas toda a sua vida aos pobres, se tornando para eles um farol por via do amor e da compaixão, né? É que aqui mais tarde ela vai construir um local, né? Um local onde vão ter ali outras irmãs consagradas da ordem que ela funda, né? Eu esqueci o nome da ordem aqui, mas sempre com esse olhar voltado para os pobres. Ou seja, essa ação foi atendida, tá? Então é isso. Recomendo muito essa leitura. É uma leitura espiritual, é uma leitura que ajuda nas orações e é sempre bom, né, a gente ter com a gente a sabedoria dos santos, conhecer um pouquinho a vida dos santos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.